Você prestou serviço para um clube de futebol ou para um produtor de eventos, para um artista, ou você é um artista que prestou serviço para um produtor, ou você é um jogador de futebol. Eu vou contar um caso que aconteceu com um cliente meu. Meu cliente, jogador de futebol de um grande clube, estava lá com a dívida. Saiu desse clube, o clube mandou ele embora, encerrou o contrato e a multa, fizeram um acordo ali que o clube ia pagar a multa dele em tantos dias. Não pagou. E aí nós entramos com uma cobrança. Notificamos, o clube não pagou, entramos com a ação de execução para receber essa dívida. E vai penhora, e vai intimação, e vai notificação, cisbajude. Já ouviram falar em cisbajude? Que é aquela penhora online que vai buscar as contas do devedor? Então, mandamos essa penhora para buscar contas dele lá junto ao clube e nada. Zero, nenhum real nas contas. Imagina um clube de futebol com R$0 na conta. E a gente buscava e não encontrava nada. Isso é mais comum que vocês imaginam. Grandes devedores, eles utilizam contas de outras empresas, contas de meio de pagamento, outro tipo de conta para receber os seus valores e para fazer pagamentos. Então, quando a gente vai fazer ali uma cobrança, vai executar, o juiz vai ali usar o sistema ali para encontrar bens, encontrar dinheiro na conta, não acha, porque vai buscar no CNPJ do devedor. No meu caso era um clube de futebol e não encontrava. E isso acontece muito, como eu disse, porque o dinheiro fica ali em outras contas. E eles ficam usando essas outras contas e eles têm muitas ações contra eles, muitas dívidas. Então, para não ficar ali toda hora um juiz ficar bloqueando as contas, eles usam contas em nome de terceiros. E não é ilegal isso, tá? Mas isso esconde o dinheiro, esconde o patrimônio. E aí tem alguns caminhos que eu utilizo para a gente encontrar esse dinheiro. Por quê? Porque a conta está em nome de outra empresa, então está em outro CNPJ. E a busca judicial é feita no CNPJ. O juiz, a princípio, não vai buscar no CNPJ de outra empresa, a menos que tenha uma ligação ali. E aí o que a gente faz? Por exemplo, um grande clube de futebol, um grande produtor de eventos, um grande artista, como é o caso aí que a gente já atuou. A gente vai e manda intimá-los, primeiramente, para que eles apresentem onde está o dinheiro deles, porque tem dinheiro, onde que eles movimentam. Inclusive, há uma previsão legal que, se eles não informarem, o juiz pode aplicar uma multa de até 20% sobre eles. Imagina, você aumenta a sua dívida, a cobrança ali, mais 20%. Ou seja, só numa manobra dessa, ou você encontra o patrimônio, porque ele vai indicar, vai lá e penhora e busca o dinheiro, ou senão você ainda ganha mais 20% do valor da dívida ali. Então, é a primeira etapa que a gente faz ali. Beleza. Notificamos, intimamos esse clube e, no final das contas, o clube não apresentou dinheiro, não falou nada, ficou calado, fingiu de morto. O juiz aplicou a multa, aumentamos aquela dívida em mais 20% e aí fomos para outra etapa. Qual é essa outra etapa? Essa outra etapa é a gente buscar dinheiro onde a gente sabe que o devedor tem dinheiro para receber. E aí a gente vai, por exemplo, nesse caso desse clube de futebol. E também se aplica à produção de eventos e tudo mais. À época que a gente fez essa ação, os clubes de futebol vendiam as ações nas bilheterias dos estádios. A grande maioria ainda tem, até hoje, que vendem, mas hoje está concentrado em outra forma. Então nós pedimos ao juiz, nós pegamos a tabela do Campeonato Brasileiro, da Série A, verificamos onde o clube ia jogar em casa, porque a renda em casa é do clube, e comunicamos ao juiz, o clube vai jogar tais dias em casa. Então a gente quer que seja feito penhora na bilheteria dos jogos. Então o juiz determinou que o oficial de justiça fosse até a bilheteria no dia do jogo, ficasse ali na bilheteria e todo o dinheiro que entrasse ele ia penhorando até chegar ao valor que a gente estava executando. E se um jogo não fosse suficiente, podia no segundo, no terceiro, no quarto, quantos jogos fossem até essa penhora. E nisso o juiz determinou, o oficial de justiça me ligou, nós combinamos e ele se preparou para ir. E a gente ia acompanhar também. No dia, o oficial de justiça acabou indo, o advogado do clube estava lá, me ligou e propôs o seguinte, que o oficial de justiça não cumprisse aquele no dia do jogo e no dia seguinte, na segunda-feira, o clube ia pagar. Como tinha vários outros jogos pra frente, eu aceitei, o oficial de justiça também, e aí na segunda-feira o clube nos procurou e pagou a dívida. Olha que maravilha. E se fosse hoje? Se hoje eu mandava oficiar as tiqueteiras, as empresas que fazem a cobrança online, que vende ticket, ingresso online. Então eu ia pedir o juiz oficiar, comunicaria onde as datas dos jogos e ali
todos aqueles jogos, ali até o valor da nossa execução, o juiz ia mandar penhorar. E mais, se fosse show, se fosse um artista, mesma coisa. Você pode penhorar a bilheteria dele, seja através da etiqueteira ou de qualquer outra forma. E se for um artista, por exemplo, cantando num evento de uma prefeitura, o juiz oficiava a prefeitura para a prefeitura, ao invés de pagar o artista, depositava em juízo. Ou o produtor do evento, quem contratou o evento, em vez de pagar o cantor, pagasse ao credor. Então tem várias formas de você receber. E se você tiver uma dívida com um clube de futebol, tiver uma dívida com um produtor de eventos, então você pode ir por esses caminhos que com certeza você vai encontrar crédito ali suficiente para sua execução. Esses são um dos caminhos. Tem outros e vários outros caminhos, como por exemplo, a gente buscar patrimônio. Normalmente esses grandes devedores, eles têm patrimônio, tem imóvel, tem carro, tem fazenda, tem vários patrimônios, mas quando tem uma dívida muito grande, o que eles fazem? Eles colocam em nome de terceiros. Então a gente começa a mapear o nome dos terceiros, ver se tem procuração, ver se tem escritura, ver se está indo fluxo de dinheiro de contratantes para parentes, amigos, outras contas, os CNPJs. Então a gente acaba localizando. Então a gente consegue usar a advocacia estratégica para encontrar esse patrimônio e fazer a penhora. Por exemplo, também, nós tivemos um outro caso com um outro grande clube de futebol do Campeonato Brasileiro, Série A, que também nosso cliente, outro jogador, estava querendo receber, e essa era uma dívida trabalhista que ele tinha entrado, tinha ganhado essa ação e também não estava conseguindo receber. O advogado trabalhista nos procurou, o advogado trabalhista também. Nós assumimos a parte da execução, da cobrança, do recebimento. E ali nós verificamos, não tinha dinheiro em conta, não conseguia fazer nada ali. E aí, antes desta questão ali da penhora da bilheteria, nós adotamos também uma estratégia para coativa ali e pedimos a penhora da taça de campeão brasileiro desse clube. O juiz deferiu essa penhora. Quando o juiz deferiu, intimou o clube da penhora, o clube nos procurou e também veio e fez o pagamento integral da dívida. Queria fazer um acordo, mas falei, agora não, acordo é antes, agora é pagamento. A gente já estava com a faca e o queijo na mão, simplesmente fomos lá e recebemos. Então há diversas maneiras de se encontrar patrimônio do devedor ou de fazer uma coação para que ele venha e pague, para que ele pare de esconder o patrimônio. Chama coação sancionatória. O juiz começa a dar medidas alternativas, além daquela só de buscar patrimônio. Por exemplo, um empresário que viaja muito e que está ali viajando para o mundo todo e está com a ação de cobrança judicial e ninguém conta patrimônio dele, o juiz pode simplesmente bloquear o passaporte dele para que ele pare de viajar. Ou seja, para aquela pessoa parar de viajar é ruim, então ele vai lá e procura tentar fazer um acordo. Se ele está gastando muito, está esbanjando, então o juiz pode bloquear o cartão de crédito dele para que ele pare de gastar e venha e resolva a situação. Então há diversas maneiras de você coagir o devedor a resolver, principalmente aquele devedor que tem dinheiro, esconde o dinheiro e evita e frustra o pagamento e frustra a justiça de ser feita. Então, e isso tem que ser feito rápido. Por quê? Porque se você ficar ali mais de 5 anos tentando encontrar patrimônio e não encontrando, o seu crédito pode prescrever, mesmo com a ação em curso. Então preste atenção, haja rápido e faça o que tem que ser feito. Meu nome é Chabel Maron, eu defendo arrematantes e credores, advogado especialista em recuperação de crédito e leilão de imóveis. Quer saber mais sobre esses temas? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, clica lá, você vai ser direcionado, tem um blog ali com vários assuntos interessantes para você que é credor ou arrematante. E não deixa de se inscrever no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.